Saudações, vigia das pessoas. Hoje, 25 de janeiro, ano 24 da era 2000. Uau! Tá frio, tá parecendo inverno. O canal Vigia das Pessoas está vendo a Bíblia como você nunca viu. Estamos analisando, como se eu tivesse algum poder extra. Misericórdia, Senhor. Estamos vendo Deuteronômio, que eu denominei aqui de Êxodo DT, porque Deuteronômio é a repetição de Êxodo. E a Bíblia, quando repete, é porque o assunto é deveras importante. Então, debrucem sobre Êxodo e sobre Deuteronômio, porque vou usar uma palavra que eu ouvi uma vez, já faz uns 30 anos. O diretor da escola ia começar o ano novo e disse, como é que eu poderia começar esse ano? E aí ele colocou uma palavra, uma faixa enorme lá, na frente da escola. Uma frase não, só uma palavra. Sine qua non. Aí ele disse, é sine qua non, porque o assunto de criação dos nossos filhos é importantíssimo. Não podemos olvidar disso. Precisamos estar atentos. Então, o capítulo hoje de Êxodo DT, como você nunca viu, é o capítulo 13. O capítulo 13 faz uma advertência muito importante, preocupante. Ele começa dizendo, cuidado com os falsos profetas. Como você vai saber quem é falso profeta e quem é verdadeiro? Simples. O falso profeta vai encaminhar você para a idolatria, para adorar outros deuses. Eu sempre falo aqui no canalzinho que eu tô com frio, viu, gente? Por isso que eu tô de cobertor ainda. Uma vez eu estava vendo uma reportagem no canal, não lembro mais exatamente, mas a história me marcou. Era um canal que estava mostrando os pobres. Não sei qual era o tema central, mas estava falando da pobreza nos Estados Unidos da América do Norte. Aí estavam falando assim, nos Estados Unidos da América do Norte, o país mais abastado do mundo, existe pobreza. E aí estava fazendo algumas reportagens e chegou numa família. Aí a criança estava contando, não é? E aí, eu não sei se é a criança contando, não lembro. Ou se era um adulto contando que quando era criança, não lembro mais. Mas aí ele diz assim, na nossa casa, não podíamos usar o aquecimento. Não sei se não tinham, porque era caro demais. Como aqui, né? Nesse país tropical, você não pode instalar um ar-condicionado, porque senão ele come toda a sua despesa.
do mês. E aí ela disse, aqui nós somos muito pobres, que precisamos viver nas cobertas. Eu achei muito engraçado. Ai, ai, ai. Eles tinham que ficar embaixo da coberta o dia inteiro. Não sei você, mas eu vim do sul. E lá levantar com a coberta nas costas é uma coisa tão comum que eu não me sinto agredindo ninguém aqui com a minha cobertinha no lombo. Tá frio, gente. Choveu antes, esfriou. Tá assim uma brisa, minha porta tá até fechada. Eu vou abrir para ver se aumenta o frio. Ai, desculpa, eu não estou com sono. Eu já dormi a noite inteira. E hoje, graças ao Senhor do Céu, eu perdi a hora, porque eu levanto sempre às 3 para a minha meditação. E aí a minha filha, não sei por que ontem ela disse, você está com um problema. Você não pode estar acordando todo dia essa hora. Eu falei, mas é Deus que está me acordando para a meditação. Ela falou, não, você está com algum problema, você não está conseguindo dormir, eu estou vendo, a noite inteira você fica aí se batendo na cama e não dorme. Eu falei, será, Senhor? Mas eu gosto tanto de fazer as minhas meditações às 3 da manhã. Eu gosto de acreditar que é Deus que está me acordando. E hoje, por pareça que incrível, eu deitei cedo, eram umas 9 horas, não mais que 9h30, não lembro. E aí dormi. E acordei depois. Era 1h30. Eu olhei no relógio achando que já era 3. Mas aí vi e falei, não, ainda é 1h30, dá pra eu dormir mais um pouco. E virei pro lado, tá friozinho, né? Gostoso, quentinho. Tá friozinho aqui fora, mas embaixo da coberta tá quentinho. Aí virei pro outro lado. Quando eu abri o olho, aí falei, já deve ser de madrugada. Achei que já fosse 3 horas. Aí quando eu olhei no relógio, 15 para 5, eu falei, graças a Deus, dormi bem. Mas mesmo dormindo bem, eu ando muito cansado ultimamente. Fisicamente eu não estou muito bom. Então eu abro a boca intensa o tempo todo. Me sinto abatido, não sei. Preciso fazer meus exames de rotina. Então, voltando aqui ao que interessa, o capítulo 13 de Êxodo DT, Deuteronômio, como você nunca viu, ele faz essa dura advertência. Cuidado com os falsos profetas. O falso profeta, em síntese, vai te levar à idolatria. Então, o dom de profecia é um dom de Deus e ele vai atuar agora nos últimos tempos. Na verdade, ele não vai atuar. Ele sempre atuou. Deus sempre deu profetas ao povo. Quando não tinha nenhum homem disponível, ele usava as mulheres. Ô Senhor, não quero pecar não. Lembra de Débora? Débora era uma profeta e ela falou para, não lembro do nome do homem agora, falou, vai lá, o juiz, vai lá e defende Israel e lute essa guerra e vença. Ele disse, mas eu sou meio covarde, estou com medo. Ela falou, eu vou. Eu só vou se você for comigo. Ela disse, eu vou. Mas a glória dessa vitória será minha.
de uma mulher. Hoje, mulheres vitoriosas é constante. Ontem eu estava vendo um vídeo de uma mulher baixinha dessa mãezinha assim. Entrou numa carreta, eu gosto de ver vídeos de carretas se manobrando, dirigindo, máquinas. A mulher foi lá e fez uma manobra que deixou todo mundo assim, boca aberta. E Débora disse, eu vou, mas a glória da vitória será minha, de uma mulher. Então, se não tem homem, Deus usa mulher. Se não tem mulher, Deus usa criança. Samuel era um menino de 5 a 8 anos, bem pequenininho, devia ter no máximo 6, sei lá. Mas Deus não podia mais usar o profeta Eli, gordo e inchado, gordo e com a mente entorpecida, não poderia ser usado. E Deus usou o pequeno Samuel para profetizar a Eli. Então, se não tem mulher, não tem homem, Deus prefere os homens. Não sei porquê. E quando ele chamou Abraão, ele falou, você vai ser meu profeta. E então, não tinha homem, ele chamou Débora, a mulher. Não tinha homem, não tinha mulher, ele chamou a criança, Samuel. Se não tem criança, não tem menino, como diz um pregador bonzinho que tem aí na internet. Se não tem menino, Deus usa os animais. Sim, não tinha profeta em Israel. Deus precisava mandar uma mensagem para Balaão. Ele usou a jumentinha que ele montava todo dia. Então, se não tem homem, Deus usa mulher. Se não tem mulher, Deus usa criança. Se não tem criança, Deus usa jumento, animal, os bichos. Se não tem homem, mulher, animal, criança, Deus usa as pedras. O profeta João Batista disse, Deus pode suscitar herdeiros de Abraão dessas pedras. Sim, as pedras poderão falar. E elas falaram durante toda a caminhada no deserto. Moisés lenhou a pedra e ela falou, e ela jorrou água abundante. Depois, numa outra ocasião, faltou água de novo. Deus disse, fale a pedra. Moisés, impaciente, lenhou de novo a pedra pela segunda vez. E Deus disse, não, a pedra não pode ser ferida 2 vezes. E a pedra falou por meio de água. Então, o capítulo 13 de Deuteronômio, ou Êxodo DT, como eu denominei, é importante por isso. Ele começa dizendo, cuidado, não siga falsos profetas. E é muito simples para você saber quem é falso profeta. Veja o que o falso profeta está te fazendo, o que o profeta está te fazendo que não é de Deus. O profeta está te fazendo idolatrar. Se o profeta está te fazendo idolatrar, então não é de Deus. E nós estamos aqui falando de uma profetisa da igreja nossa. Essa profetisa, ela foi suscitada na igreja de modo muito interessante. Outro dia eu vou contar a história dela. Mas ela não queria, ela não podia, ela não tinha saúde.
No entanto, ela escreveu mais de 100.000 páginas. E essas páginas estão aí, como ela disse, como folha de outono, circundando o mundo. Não importa em qual parte do mundo você está, a palavra que essa mulher escreveu, vamos supor que ela não seja profeta. Na verdade, ela não é profeta para o mundo. Ela fala claramente: eu tenho mensagens para o meu povo. Então, as pessoas lá fora têm razão quando dizem: não, não vou acreditar, não vou ouvir o que ela diz. Por quê? Porque ela não disse para eles. Ela disse para nós, o povo, eu e você, o povo do advento, o povo que está se preparando para encontrar Jesus no céu. Ela disse: fique 1 hora por dia meditando e contemplando em Cristo. Isso é idolatria? Não. Ela nos leva a Cristo, o grande e poderoso eu sou do Velho Testamento. E ela fala: leia a Bíblia, porque é nela que você vai achar fonte de luz, vai achar luz verdadeira. A primeira obra dessa mulher que eu li, fiquei impressionado, deveras. É intitulada O Desejado de Todas as Nações. Gente, eu era um menino, pouco mais de 15 anos. E eu comecei a ler aquilo. Eu falava: porra, mas que gostoso. Gente, é um livro enorme, tem 500, 600 páginas. Imagina, eu não era de ler. Hoje eu não sou, mas eu já fui. Então eu li todos esses livros, os principais da autora Ellen White. E essa série, Conflito dos Séculos, que são 5 livros, eu li, assim, num programa regular, em 2 meses. 2 meses e pouco. Mas aí eu, que tinha pouca experiência com a leitura, peguei esse livro e devorei em 19 dias. Eu li todo esse livro e me apaixonei definitivamente. Não por Ellen White, que eu nem sabia quem era. Me apaixonei por Jesus. Porque esse livro, Desejado de Todas as Nações, aponta para Cristo como Salvador de toda a humanidade. Como aquele que era a rocha no deserto, provendo água. Como aquele que era a rocha em Israel, provendo água para aquela mulher do poço e para todos. Como a rocha que virá nos últimos dias, a rocha que que Nabuco viu, caindo do céu, tirada não por mãos humanas. É sobre isso que esse livro fala. A rocha em todos os tempos. Gente, isso não pode ser idolatria. Uma mulher que escreveu um livro há quase 200 anos atrás, que esse livro converteu um menino perdido. Eu não era assim 100% perdido. Eu era um bom menino, estava na igreja.
Era obediente, minha mãe era serva da Senhora Aparecida, fazia promessas e votos. Na sua simplicidade, ela nos ensinava. Mas eu, quando conheci esse livro, graças a Deus, foi o primeiro que chegou à minha mão. Eu devorei, simplesmente devorei. E me apaixonei por Cristo. Esse Cristo que é mostrado nesse livro. Na época eu não tinha hábito de ler a Bíblia. Lia ocasionalmente a Bíblia em casa, ela ficava aberta, é uma Bíblia enorme, ficava aberta na sala. De vez em quando eu ia lá e lia um pouquinho. Um pouco antes disso eu cheguei a ler, não sei se foi Êxodo ou se foi Deuteronômio, mas eu li sobre essa lei de Deus. Aí minha mãe desconversou, eu não lembro mais o que ela disse, mas a verdade é que eu perdi o interesse. Né? Então, o capítulo 13 de Êxodo DT fala e repete: cuidado com os falsos profetas. O falso profeta é aquele que vai te levar à idolatria. Se o profeta te levou aos pés de Jesus, ele não é falso, simples assim. Mas o capítulo 13 não termina aí, só começa. O capítulo 13 continua: cuidado com os falsos pais. Cuidado com os falsos filhos. Cuidado com os falsos esposos. Sim, minha gente. Uma falsa esposa pode levá-lo à ruína. Um falso esposo certamente te levará à ruína. Um falso filho pode te levar à destruição. Tanto é que ele fala, aqui fala, mas falou em outras vezes, se o seu filho é desse tipo, é um falso filho, você tem a obrigação de pegá-lo, levá-lo em praça pública e gritar: esse filho é irresoluto, esse filho é queixo duro, bate no pai, bate na mãe, bate nos irmãos, esse filho não obedece. É obrigação sua pegar, atirar a primeira pedra, e a comunidade toda deve fazê-lo em seguida. Esse filho deve ser morto em praça pública. Esse esposo irresoluto, essa esposa má, extirpa-os da sua convivência. Parece muito radical, mas é assim que tem que ser. Se alguém está te levando à idolatria, não importa se seja profeta, pastor, filho, pai, mãe, leve-o na praça pública, apedreja-o e que a comunidade toda o faça. Isso parece até uma loucura. Se fôssemos ter que fazer isso, não sobraria muita gente. Mas eles faziam isso. Eles faziam isso porque era preciso para manter a comunidade de Israel minimamente pura para receber o Cristo que viria. E ainda assim não funcionou. Os pastores, os profetas, os pais, a igreja que recebeu Cristo não estava nem uma gota, ou talvez uma gota, preparada para recebê-lo. Eu falei uma gota porque eu lembrei do velho profeta
que aquele velho, não sei se ele era sacerdote ou apoiador, em que sonhava em ver Cristo, tinha 7.000 joelhos não dobrados a Balaão, a Baal-Zebube. E um desses joelhos foi esse velho, quando ele viu Maria e José entrando no templo para dedicá-lo. Ele reconheceu o Cristo imediatamente. Ele não precisou de profeta. Ele só precisou de uma mãe piedosa, apontando, eis aqui o Cristo. Aí ele pegou o Cristo no colo e disse, ó Senhor, eu não queria morrer sem ver a face de Jesus. Agora eu vi, despeça esse velho. E a história diz que... A história não diz mais nada. Não sabemos se o velho morreu em seguida. Provavelmente não morreu ali ao descer as escadas do templo ali. Mas a história não fala mais nada. Se ele viveu mais tempo, menos tempo. Mas intuitivamente a gente pensa que ele foi para casa e viveu mais 1 ou 2 dias, talvez. Estava plenamente satisfeito com sua vida, porque Deus tinha dado-lhe uma grande revelação. Ele tinha visto o Messias, que era o sonho da vida dele. Qual é o sonho da sua vida? Eu sonho em ver Jesus nas nuvens, ao som de trombetas. Ah, que delícia! Ainda continuando falando de falsos filhos, falsas esposas, eu quero mostrar uma coisa peculiar. Está vendo essa lição aqui? É do mês de julho do ano passado. Hoje é 24 de... Não, hoje é 25. Hoje é 25 de janeiro, é feriado em São Paulo, né? Aniversário de São Paulo. É isso mesmo? Estou meio perdido no tempo. Olha. Lição da Escola Sabatina de 9 de julho de 2023. O tema geral da lição era o poder de Jesus exaltado. Por meio do Espírito Santo, os crentes podem saber qual é a suprema grandeza de seu poder sobre nós, os que cremos segundo a eficácia da força de seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo. O Espírito Santo atuou por meio de Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o sentar-se à sua direita nas regiões celestiais. E a primeira pergunta da semana era: compare esses relatos, e aí teve os relatos, da oração de Paulo em Efésios. Quais são os temas que os textos têm em comum? Vou ficar agora, para quando eu abrir a boca vocês não perceberem, tá bom? Eu não estou cansado, não estou com sono, não estou nada. Não sei o que está acontecendo. Só estou fragilizado. Olha a resposta que foi dada. Aspas. Temos que estar sempre em comunhão com Deus, com Ele, fazendo parte de toda a nossa vida. A resposta dada foi:
Resumindo tudo, o que eu li aqui, o que eu entendi, que precisamos ter Deus fazendo parte de nossa vida, que temos que estar sempre em comunhão com Deus, com Ele fazendo parte de toda a nossa vida. Amém. O amém quem colocou fui eu. Coloquem aspas aí. Sabe de quem é essa frase? Essa oração. Porque a oração, a diferença de frase e oração é que a frase não tem verbo. Aqui nós temos vários verbos. Ter, estar, fazer. Então é uma oração. Que temos que estar sempre em comunhão com Deus, com Ele, fazendo parte de toda a nossa vida. Amém. O amém fui eu. Essa lição de dia 9 de julho de 2023 foi a última lição respondida por minha flor. Você sabe, aí ela foi internada. Aí eu peguei a lição dela e a Bíblia dela, que eu não sei onde está, mas ela está por aqui. Porque ela ficava sempre junto com a Biblinha dela e a lição dela. E aí eu levei para o hospital e falei, meu bem, trouxe a sua lição, sua Bíblia. Ela olhou assim para a lição e para a Bíblia com... Sabe, dizendo assim, eu não quero. Eu pensei comigo, meu Deus, minha esposa não está bem. Porque ela nunca, nesses anos todos que eu a conheço, ela nunca ficou sem fazer a lição da escola sabatina. Quem conhece minha esposa sabe que ela não frequentava a classe de estudos da lição da escola sabatina, pelo menos nos últimos anos. Eles sabem que, como diaconisa ali na recepção, ela sempre ficava na recepção. E chegava pastores e saía pastores e tentando levar ela para a lição da escola sabatina. Ela falava, não, meu lugar é aqui, recebendo o povo. Ela nunca falou para ninguém, eu acho. Não sei se ela falou para... Mas ela sempre estudava a lição da escola sabatina. Sempre, diuturnamente, sempre, sempre. Uma vez ou outra que ela falhava, ela ficava se penalizando. Mas ela nunca ficou mais de um dia sem estudar a lição da escola sabatina. Eu acho que esse legado dela precisa ficar. Porque todo mundo conhece ela como benemérita, como aquela que cuida de todos, aquela que acolhe na igreja, na comunidade. Mas vocês precisam saber que ela era devota de Deus. Ela não se desapegava de sua Bíblia. Ela estudava a lição com muito mais rigorosidade do que eu. E olha que eu sempre fui o professor da escola sabatina. E modéstia à parte, não ficava devendo para ninguém, não. Porque eu sempre gostei de ensinar aquilo que eu aprendi. Eu estou fazendo esses vídeos aqui, é um modo de ensinar aquilo que eu aprendi. Não é justo que a gente não ensine o que aprendeu.
Porque tem uma escritora famosa, Cecília Meirelles, ela disse: feliz é aquele que aprende o que ensina e ensina o que aprende. Então, por isso, eu tenho uma palavra a essa minha esposinha que me deixou sozinho aqui. Essa palavra é gratidão.